Gente, vamos lá, porque vai ficar gravado e isso daqui é conteúdo pro programa que começa semana que vem. Então tem muita coisa para conversar que eu quero compartilhar aqui com vocês e o assunto é sério. É sério, é reflexivo, um monte de tomada de consciência aqui muito bacana que eu já venho buscando, né, aprendendo há bastante tempo nos cursos, principalmente do Theta Healing, que tem me ajudado demais assim a entender o mundo de uma forma totalmente diferente, principalmente o meu mundo interior, e também ajudar as pessoas em relação a isso, né? A mudar o seu mundo interior. Então, quem me segue, quem é meu paciente, quem faz terapia comigo ou já fez algum curso meu, sabe que o meu foco especial, né, na vida de Jesus, não com um contexto religioso, mas sim de entendimento realmente psicológico, terapêutico, de tudo aquilo que ele fez, de tudo que ele nos ensinou, tanto pelas práticas dele, quanto por aquilo que ele deixou dito, para que a gente pudesse refletir há tanto tempo depois, né? E está aí os legados de Jesus. Então, eu já estudo um tempo a vida dele, desde que eu ingressei na terapia e saí, né, de toda aquela dificuldade que eu vivia, que hoje eu posso dizer que eu vivi o meu próprio laboratório, né? Experimentei tudo que eu passo para os meus pacientes, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então tem bastante coisa. Fico feliz que tá todo mundo chegando aí. Sejam bem-vindos. Depois vocês podem fazer perguntas se quiserem também. Compartilhar os comentários de vocês, eu acho bem legal, tá? Fico animada de ver que, de alguma forma, tudo que eu trago sempre gera contribuição para alguém, né? Assim como aconteceu comigo. Bom, introduzindo, gente, tudo isso, essa proposta de falar sobre abundância, prosperidade vinculado a Jesus, é uma visão diferente, eu acredito que eu vou trazer aqui para vocês. Eu até hoje não vi em lugar nenhum, tá? Eu acredito que tem muitas pessoas que compactuam com esses pensamentos, com essas ideias, mas quando a gente vai falar de prosperidade, de abundância, de lei da atração, eu falo que é aquela coisa bem materializada, né? Quem já leu o livro O Segredo? Eu li o livro logo que lançou. Lançou o livro, eu comprei. Eu já tava nessa vibe de estudar um pouco sobre isso, sobre física quântica, sobre lei da atração. E o livro O Segredo, ele deu assim um boom nesse olhar, né, sobre prosperidade, sobre manifestação. Mas é um livro que direciona totalmente para a vida material, né, para ganhos materiais, para atração material. E é claro que isso é importante, a gente vai falar sobre isso também, porém não é o foco, né? O foco é a essência, porque quando a gente constrói internamente a mudança, quando a gente constrói uma vida de conexão com a nossa verdadeira natureza, tudo que acontece ao nosso redor vem como consequência disso. Então eu tenho um olhar terapêutico nesse sentido, a visão transpessoal que transcende a matéria, que transcende o mundo, a dimensão 3D e leva a gente para ver as coisas de uma perspectiva que realmente faz a vida valer a pena, dá sentido para tudo aquilo que nós estamos buscando viver e, mais ainda, ajuda a gente a compreender por que nós estamos passando por algumas limitações, por que a gente atrai determinadas coisas na nossa vida. E eu aprendi isso, de fato, com Jesus, né? Eu aprendi estudando, aprofundando os ensinamentos dele, pegando lá os livros, né, entendendo, fazendo aquela análise profunda, o que ele quis dizer com isso, por que desse comportamento, por que dessa ação, e aplico hoje isso na minha vida, tanto que eu escrevi o livro, que eu fico muito feliz em compartilhar, eu falo que é o meu terceiro filho, porque o livro ele traz isso, a prática da autoterapia, que foi o que eu apliquei para mim, baseado na vida, nos ensinamentos de Jesus. E é essa visão de Jesus que eu gostaria de trazer para vocês aqui na live hoje, que eu acho que vai casar bastante com o que muitas pessoas têm procurado viver. Quando a gente vai só para o lado material, fica aquela coisa falha, vai até um ponto, mas depois, né, não completa, não consegue aplicar muita coisa, as coisas vêm, mas do mesmo jeito que vem, vai. Então, vamos aprofundar um pouquinho de tudo isso, tá? Primeiro, gente, quando nós vamos estudar Jesus, tem uma relação tão grande com os estudos da física quântica que vocês nem imaginam. Só que os estudos são diferentes, mas quando a gente vê uma relação da questão vibracional, do acúmulo da memória celular,
do que a física quântica fala de que nós somos seres vibracionais, nós somos energia, né? Então o núcleo das nossas células é energia, não tem matéria, é só vibração. Só vibração não, porque isso é muito importante, né? Mas é lá onde ficam armazenados todas as nossas memórias, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu durante toda a nossa existência, tá ali armazenado de alguma forma. E essa potência, essa capacidade que nós temos de armazenamento, como consequência também, traz a nossa memória, o que eu chamo de genética espiritual. É uma forma só da gente fazer uma associação e entender como que tudo isso funciona, né? A nossa essência é espiritual. Nós não somos seres materiais. Nós estamos aqui passando por uma jornada material, física, mas essa não é a nossa natureza, né? Antes mesmo da gente ter um corpo, nós éramos alguém, e depois que a gente deixar o corpo, nós vamos continuar sendo alguém. E nesse meio do caminho, nós vivemos experiências que vão fazendo um processo de somatização, né? Que vão construindo quem nós somos de verdade, que vão construindo os nossos valores, que vão construindo as nossas crenças, e a gente vai manifestando isso para o mundo, né? Então, quanticamente falando, nós somos seres vibracionais. Então, a lei da atração, como que funciona? Primeira coisa, gente, para entender lei da atração, a gente precisa entender lei da vibração. Quando você precisa atrair, quando você quer atrair alguma coisa, você precisa entender que primariamente existe uma vibração, você está emanando algo. Se nós somos seres vibracionais, e se nós temos um monte de coisinhas guardadas dentro de nós, lá na nossa memória interna, automaticamente o que é que a gente vibra? O que a gente está emanando de vibração para que venha uma atração que seja compatível com essa vibração? Aí vem toda a nossa história, né? Tudo que a gente aprendeu, viveu, todas as nossas crenças, tudo que está aí enraigado. E isso faz com que a gente viva uma vida não muito digna, né? Que é o que eu vou falar mais lá pra frente, mas só para dar uma introdução assim para vocês do porquê nós não conseguimos atrair aquilo que a gente quer. Por que a gente não consegue ter uma vida legal, uma vida boa? Por que a gente só atrai coisas negativas? Porque assim, tudo que acontece na nossa vida é consequência dessa vibração. Se você, já diz o ditado, né? Se você não gosta do que está recebendo, observe o que você está emitindo. Então, se você está numa vida nada legal, se a sua saúde não está legal, se os seus relacionamentos não estão legais, se a sua relação com o dinheiro não está legal, eu preciso te dizer que não é culpa da vida. E não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. É baseado naquilo que você está vibrando. Porém, grande parte do que você vibra, na verdade, em torno de 90% dessa vibração, ela é inconsciente, ela tá no piloto automático. Você tá emanando ali, mas não tá percebendo que tá fazendo isso, né? Então, essas tomadas de consciência, esses despertares de consciência como um conteúdo como esse, te faz perceber o que você tá vibrando, né? Que tá contrário àquilo que você racionalmente quer viver, por conta de toda essa programação que tá ali dentro de você. E aí, isso fazendo uma relação de conhecimento com a vida de Jesus, eu pego como referência tudo que ele nos deixou, tudo que ele ensinou. E uma das falas de Jesus, assim, que me chamou a atenção, que a gente conhece, mas dificilmente para refletir sobre o que significa, é quando ele disse: vós sois deuses, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vocês já pararam para pensar no significado disso? Parece que tem a ver só com uma questão religiosa, de um poder de amor, de você ser Deus no sentido de poder amar todo mundo e nananã, e de ser assim aquela pessoa solícita como Jesus foi, mas não é isso, não é só isso na verdade, isso é um aspecto, faz parte. Mas quando Jesus disse vós sois deuses, ele falou de uma capacidade que vai muito além daquilo que a gente hoje tem noção e consegue perceber. E nós podemos fazer mais do que ele, né? Foi o que ele disse. Por entender dessa questão de manipulação de energia, de vibração, de capacidade. Então, a gente precisa também ressignificar a ideia de Deus, né? Cada um pode ter uma concepção diferente. Eu hoje, pelos estudos que faço, pelo que venho sentindo, eu vejo Deus como uma energia, né? Um ser vibracional. A energia que envolve todos nós, né? E essa energia, a natureza dela é amor. Então, Deus é puro amor. É como se nós fôssemos
peixinhos dentro de um aquário e esse aquário fosse Deus. Essa é a percepção que eu tenho de Deus. E é claro, dentro de nós também habita um Deus, né? Tem esse ciclo do Deus que está em mim, eu estou dentro desse mesmo Deus que habita dentro de mim. Então essa visão de Deus, esse sentir Deus, ele nos leva a perceber, poxa, mas se Deus é puro amor e essa potência que a gente vê aí, né, que criou tudo, que dá origem a tudo, que é um mundo magnífico, que vai além do que a gente vê aqui na Terra, né? Expande aí para todo o nosso conhecimento, que a ciência vem trazendo de uma forma limitada, mas vem trazendo bastante. Então, quem sou eu diante de tudo isso? Como que eu posso fazer para me igualar a essa visão disso que Jesus trouxe, do que ele falou, e como eu posso fazer para manifestar essa capacidade de ser Deus? Só que é incongruente você buscar ser esse Deus, né, manifestar essa capacidade que existe dentro de você, sem trabalhar alguns sentimentos internos, sem reconhecer toda a programação que existe do que você viu, ouviu e sentiu durante a sua vida inteira. Então, às vezes a gente tenta mudar a vibração, a gente faz pensamento positivo, a gente repete um monte de coisa lá que ensinaram, faz todo aqueles trem lá de mudança de mindset. Só que se você não olha internamente e não descobre realmente os seus valores e o verdadeiro sentido das coisas, isso vai se perdendo e você não consegue continuar manifestando, não consegue continuar vivendo essa realidade da vida que você gostaria de viver. Então esse processo, né, envolve autoconhecimento, mas um autoconhecimento direcionado, que nos leva a uma percepção mais profunda sobre nós, uma percepção mais profunda sobre a vida e sobre o que nós podemos aplicar. Mas também, algumas pessoas até já me perguntaram, falam, poxa, eu tô curiosa com essa live, com esse conteúdo, porque assim, eu não consigo relacionar Jesus à prosperidade. Jesus não era próspero. Se a gente for conhecer um Jesus bíblico, Jesus era uma pessoa... Primeiro a gente tem que também entender de prosperidade, né? Mas Jesus era uma pessoa muito simples, ele nasceu numa manjedoura, ele não tinha bens, ele não tinha recursos, ele não falava disso, pelo contrário, ele pregava o desprendimento, né? E de todas as formas. Então, que coisa estranha esse negócio da prosperidade e de Jesus, de abundância e de Jesus. Mas isso é uma percepção limitada que nós temos sobre Jesus. Na verdade, ele é um símbolo de desprendimento. Não significa que Jesus não fosse abundante e que ele não pudesse ter acesso a muitas coisas. Na verdade, aquilo não importou, não importava mais no grau evolutivo que ele estava e na mensagem que ele vinha passar para nós. Mas nós distorcemos algumas coisas por olhar a simplicidade. Por muitas vezes a gente confundir humildade com desleixo, com você andar de chinelo, de calça rasgada. Isso não é ser uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que realmente é humilde de sentimentos, que sabe o seu lugar no mundo e que respeita o lugar de outras pessoas. Jesus foi um modelo de humildade, né? Um arquétipo de humildade, como vários outros modelos que ele também apresentou. Então ele viveu uma vida abundante dentro daquilo que ele tinha como consciência de abundância. E foi isso que ele falou, justamente naquela frase que ele diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Olha que ele frisou, não é só uma vida, não é vida medíocre, não é simplesmente sobreviver, você achar que a vida é comer, dormir, pagar conta, resolver problema, né? A vida não é isso, ele não veio para trazer essa vida, apesar dele ter vivido uma vida de simplicidade material, porque aquilo já não conectava mais. Não era necessário e também não tinham, né, na época, os padrões de conforto, de acessibilidade, coisas que nós temos nos dias de hoje, a própria tecnologia, né? Mas dentro ali das necessidades, Jesus sempre foi próspero, né? Ele viveu essa prosperidade. A história não conta explicitamente, mas Jesus era uma pessoa alegre, Jesus era feliz, Jesus gostava de brincar, ele gostava de cuidar dos animais, ele era uma pessoa solícita. A gente tem essa ideia de Jesus triste, mas não. E essa proposta de vida abundante
é o que precisa ser ressignificado e que muitas vezes a gente não vê em lugar nenhum esse conceito de abundância. Eu pergunto para vocês que estão assistindo agora, o que é abundância para você? Você já se perguntou? O que é ter uma vida abundante? O que é ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera? Veja que quando nós vamos buscar essa resposta, geralmente a gente vai lá no âmbito material, né? Uma pessoa próspera é aquela que tudo que ela bota a mão, as coisas vão para frente, flui, ela é boa de negócios, ela tem dinheiro, ela faz as coisas acontecerem, ela tá sempre viajando, a vida dela é muito agitada, é muito produtiva. Será que isso realmente é prosperidade? O que é prosperidade? Você já se perguntou isso? Então, essa ressignificação de prosperidade, ao mesmo tempo que nos ajuda na conexão, liberta a gente de tantas necessidades mundanas, que na verdade são desnecessárias, mas que a gente cria como necessidade, né? Do ter. E esse ter, ele está muito vinculado a preenchimento de vazio. Então, a gente tem a ideia de que a posse, de que o ter, os bens materiais, eles fazem com que a gente seja uma pessoa melhor, uma pessoa próspera, né? E isso não é fonte de prosperidade. A prosperidade é aquilo que você faz e aquilo que você sente com o que você tem, né? São coisas totalmente diferentes. Por isso que Jesus era uma pessoa próspera. E quando ele falou, ele trouxe a proposta de abundância, de uma vida abundante, foi justamente isso, a abundância de sentimentos. Porque enquanto a gente está dependente de ter coisas fora para se sentir de alguma forma, nós não somos abundantes, não somos prósperos, né? Você veja como estão invertidos os nossos valores na vida. A gente primeiro quer fazer uma viagem para... Não, primeiro a gente quer ter alguma coisa, tipo ter dinheiro para fazer uma viagem para depois ser feliz. Então é o ter, o fazer e depois o ser. A proposta de Jesus é que a gente seja, a gente faça, né? E tenha como consequência, porque é de dentro para fora. Mas hoje, culturalmente, o que nós vemos sendo incitado por essa proposta de manifestação, de lei da atração, de cocriação, é fora para dentro. Quando eu for rica, quando eu tiver o tal carro, quando eu tiver o celular do ano, quando eu tiver tudo isso, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir uma pessoa próspera. Então, isso está totalmente desconfigurado com a proposta de Jesus, né? A abundância que ele prometeu não é essa. A vida de escassez, ela está relacionada à escassez de sentimento, à escassez de propósito. Então, tem muitas pessoas que vivem uma vida materialmente abundante, que tem de tudo, do bom e do melhor, podem fazer as melhores viagens, têm os melhores carros, mas são pessoas que vivem na miséria, né? Não que isso seja uma regra, porque tem pessoas também que conseguem viver numa prosperidade emocional, tendo bens financeiros. Então, uma coisa não elimina a outra, porém, a dependência dessa coisa para que você se sinta uma pessoa próspera, aí é que tá o grande desafio, porque daí a gente fica dependendo desse fora. E enquanto a gente depende do fora, a gente esquece completamente de viver o que está dentro de nós, né? Olha para a natureza, para tudo que Deus criou. Existe algo na natureza que não seja abundante? Quem aí tem pé de planta em casa de fruta? Uma árvore frutífera. Você já viram uma árvore dar uma fruta só? Ou uma fruta para cada membro da família e pronto, acabou? Olha o quanto de diversidade nós temos na natureza, de animais, de plantas, de espécies, de tudo que é tipo de coisa, de tipos de natureza, lugares assim, assado, né, clima, é tanta coisa, tudo que foi criação divina é extremamente abundante. Não tem nada limitado, não existe escassez quando nós olhamos com esse prisma, com o prisma da criação divina. A escassez, ela está quando nós colocamos um olhar de miséria sobre o mundo, quando a gente cobra da vida uma necessidade ou algo que vai nos preencher de uma forma que simplesmente não vai, né? E isso vai fazendo com que a gente vá entrando em mais frustração, nós vamos perdendo a nossa saúde, nós vamos
desconectando daquilo que é essencial, do momento presente, muitas vezes, para conquistar aquilo que a gente acha que vai trazer abundância e prosperidade. Porém, não significa que tudo isso não seja bom. Jesus mesmo falou em muitos momentos, quando ele orientou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Simbolicamente, a gente pode aplicar isso na nossa vida, entendendo que nós somos seres materiais, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. Então, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de um teto, a gente precisa se locomover. Tem muitas coisas que envolvem a vida material. E é digno viver isso. Está dentro do nosso merecimento, que a gente viva com dignidade, que a gente possa usufruir de tudo aquilo que nós conquistamos. Não é errado tudo isso. Apesar de muitas vezes a gente manter crenças inconscientes de que é errado, né? É isso que eu vou tratar e identificar no programa que começa na segunda-feira, mas no final eu vou falar sobre isso com vocês. Porém, esse olhar sobre a vida abundante, né? Sobre você ter coisas materiais e usar das coisas materiais para que isso te traga dignidade, para que isso te traga bem-estar, para que você tenha conforto, para que você proporcione momentos de tranquilidade com a sua família, para que você viva, né, de uma forma prazerosa. É extremamente digno, não tem nada de errado nisso. A questão está quando nós deixamos de lado ou a gente deixa o outro lado deficiente, digamos assim, né? Quando a gente deixa de atender a Deus. E esse Deus, eu não estou dizendo pra gente ir na igreja, não que seja ruim, mas não é essa a ideia. Não é o buscar Deus fora, ir lá no domingo, no tal dia lá, agradecer e depois no outro dia você ficar focado na matéria, na vida material e é isso e pronto. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente reconheça essa divindade, juntando lá com aquela fala de Jesus, de vós sois deuses. É reconhecer a nossa capacidade divina, né, de atuar na vida e reconhecer que a vida é uma passagem, que nós estamos no mundo, mas nós não somos parte do mundo, né? É uma vida passageira. E que tudo que está aqui na horizontalidade, na 3D, no material, no que nós temos, no dinheiro, nos bens, tudo isso é ferramenta para o desenvolvimento desse Deus interno, para o despertar desse Deus interno. E foi essa abundância prometida por Jesus. Quando ele nos estimula a reconhecer os nossos verdadeiros valores. Mas então o que nos impede de viver tudo isso? Se assim, nós temos toda essa capacidade, né? Nós temos aí o poder de manifestação, de cocriação. Isso é da nossa natureza. Não importa o que aconteça, tudo que você está vendo de ruim na sua vida foi você que criou. Então essa mesma energia você pode transmutar para outra coisa, para coisas que você gostaria de viver, né? Então nós temos essa capacidade de manifestação, de cocriação, porque nós somos deuses, foi o que Jesus disse, né? Nós temos aí uma vida abundante, que foi uma promessa de Jesus, desde que a gente acesse essa abundância, essa vida está aí disponível para nós. E por que nós não vivemos isso? Por que a gente está vivendo dificuldade, a gente está vivendo escassez, em miséria, guerra, dor, um monte de conflito, tanto individual quanto coletivo? O que está acontecendo diante de todo esse cenário, né, que faz com que a gente viva uma vida que é medíocre? Medíocre no sentido de tudo que nós podemos viver, de tudo que nós somos capazes de viver enquanto humanidade. E a proposta de Jesus, quando ele veio e dividiu os tempos por conta dos ensinamentos dele, foi que a gente acessasse esse potencial, essa capacidade, né? Então, ser rico, ser próspero, ser abundante não é ter bens materiais, não é ter uma conta lotada de dinheiro. É acessar essa dignidade existencial que existe dentro de nós. O restante vai vir como consequência. Por quê? Respondendo a pergunta que eu mesma fiz, por que nós não estamos vivendo essa vida ainda? Porque nós fomos aprendendo durante a nossa existência a se sentir incapaz, indigno, insuficiente, não merecedor das coisas, inferior, por conta de tudo que nós já vivemos, né? Todas as experiências individuais e experiências coletivas também. Todas as dificuldades que nós já vivemos foram criando em nós essa ideia
inconsciente que está aí no piloto automático até os dias de hoje, de que nós não somos capazes. Totalmente contrário a essa proposta do Deus interno, né? Aí você pode falar, Dani, mas cada pessoa, você pode até ser o fulano lá, o ciclano, mas eu não. Por quê? O que difere você de outros seres humanos? Salvo exceções onde existe uma questão ali espiritual, onde a pessoa está vivendo alguma limitação cognitiva ou algo assim, mas é uma coisa pontual que também faz parte do processo evolutivo dela, o que diferencia você de mim? O que me diferencia de outras pessoas que estão aí construindo dignidade na vida, tanto material quanto espiritual, e transformando a realidade da própria vida e do mundo também, contribuindo com o mundo? O que difere é só as crenças que nós carregamos, a ideia que a gente faz a próprio respeito. E essas ideias que são as sabotadoras, que são as limitadoras, né? E eu vou contar para vocês que existem 4 níveis de ideias, né? Dessas crenças que nós fomos absorvendo sem que a gente percebesse muitas vezes. E hoje tem muitas que a gente honra, que a gente dá ok, né? Para elas, porque elas, de certa forma, elas são verdade. Ainda se tornam uma verdade interna porque a gente não fez essa associação, essa tomada de consciência da nossa capacidade, dos nossos valores. Então, só para vocês entenderem como a gente vai desmontando esses níveis para chegar à percepção. Como é que eu cheguei a esse consenso de entendimento das crenças? Com aquela fala de Jesus, que é preciso morrer o homem velho para que possa nascer o homem novo. É preciso que a gente abra mão de tudo aquilo que nós aprendemos até hoje sobre nós, sobre as pessoas, sobre a vida, e ressignifique tudo isso. E esse ressignificar é entender quais foram as limitações que foram nos colocadas que fizeram com que a gente esquecesse de acessar esse Deus interno dentro de nós. Isso começa pelas crenças que nós recebemos, culturais e religiosas. Vamos olhar para tudo que o ser humano viveu, para tudo que foi ensinado para nós até os dias de hoje. Nós fomos ensinados que a gente é capaz, que a gente é merecedor. Quando você via ali na sua cultura as pessoas já, né, há muito tempo na sociedade brigando, guerra, poder, ego, orgulho, tudo isso fez com que a gente colocasse o ser humano em competição e não em cooperação, em desenvolvimento, em construção. Nós fomos absorvendo crenças tão profundas que foram afogando a nossa capacidade, que fizeram com que a gente chegasse nos dias de hoje acreditando que a vida é difícil, que a vida é dura, que nós nascemos para sofrer, que tudo que vem fácil vai fácil. Estou dando alguns exemplos de crenças só que nós ainda manifestamos sem perceber, né? Que a gente está aqui para resolver problemas, que nós nascemos para o sofrimento, que nós não somos capazes de algumas coisas, que nós não somos merecedores de outras. Isso nós fomos absorvendo pela observação cultural, social, por alguns ensinamentos religiosos também. Eu vou tratar isso, identificando e ressignificando no programa Abundância 2023, mas a gente vive isso sem perceber. Socialmente nós somos empurrados, um efeito manada dizendo que as coisas são difíceis, que a vida é dura, né? E aí a gente traz alguns contextos religiosos, coisas que a gente ouviu sobre, por exemplo, uma pessoa humilde é uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que vive na simplicidade. Eu já falei anteriormente que não é isso, né? Às vezes a pessoa pode ser pobre materialmente, mas ser muito orgulhosa, ser arrogante. Então são coisas totalmente distantes. Assim como tem muitas pessoas ricas materialmente que são extremamente humildes. Mas o que a gente aprendeu na igreja, na religião? Que é mais fácil o buraco passar por um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ir pro reino dos céus, né? Por quê? Porque culturalmente o que a gente observou de pessoas ricas, pessoas com posses? Eram pessoas que dominavam, eram pessoas que escravizavam, eram pessoas arrogantes, né? Que usavam do poder e do dinheiro
para diminuir outras pessoas. Então, poxa vida, eu não quero ser rica porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Veja que programação inconsciente a gente cria que faz um afastamento da vida abundante. Isso é um aspecto simplesmente, né? Então, quando a gente faz essa associação, você já se perguntou qual é a relação, o que você pensa sobre pessoas de posse? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar essa questão das crenças limitantes e tudo, eu lembro de uma sériezinha que eu assisti, acho que vocês vão lembrar, algumas pessoas aí da minha época, do Carrossel, que tinha a Maria Joaquina. A Maria Joaquina, ela tinha um carrinho, ela era toda rica, né? Toda metidinha, snob, e tinha o Cirilo, que era apaixonado por ela, e ela tratava ele super mal. O que eu aprendi como criança assistindo aquilo? Que eu não queria ser igual a Maria Joaquina. Automaticamente eu não queria ter dinheiro. Então eu afastava o dinheiro da minha vida porque é o que eu estava vibrando. Eu queria ser uma pessoa que as pessoas gostassem de mim, justamente porque eu já trazia outros sentimentos ali de baixa estima, sentimento de inferioridade. Então eu precisava compensar. Se eu fosse uma pessoa materialmente próspera, eu ia afastar os outros de mim. Então, é um exemplo de uma coisa tão boba, mas que ficou marcado numa experiência, né, que me trouxe essa ideia. Quando eu comecei a fazer alguns exercícios ali de identificação, eu percebi, falei, poxa, mas eu não quero ser uma pessoa rica, eu não quero que as pessoas olhem para mim e me achem fútil, me achem uma pessoa vazia. Não é isso, é incongruente com quem eu quero ser. Aí eu precisei desconstruir essa ideia, construir a ideia de dignidade, de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais dignidade eu posso ter na minha vida, mais eu posso ajudar outras pessoas, mais eu posso promover coisas boas para o mundo, porque o dinheiro é uma energia, bem direcionado ele é muito bom, só faz bem, né? A questão é quando a gente tá ali com orgulho, com ego, com a vaidade em alta e usa do dinheiro para um direcionamento errado. Então foi uma experiência muito interessante, dentro de várias outras depois, gente. No programa eu vou trazer várias crenças assim, você fala, nossa vida, eu vivi isso, eu absorvi isso e eu nem me dava conta que eu tava com essa programação. Porque vai lá pro inconsciente, né? A gente não percebe que tá manifestando. A Dani tá dizendo que assistiu tudo de novo com o filho dela. Teve essa percepção, Dani? E aí a gente vai absorvendo esse tipo de ideia, né? O que nós vemos nas novelas? Eu há muito tempo não assisto novela, mas eu sei que era assim quando eu assistia. As pessoas ricas eram aquelas que dominavam, eram aquelas que eram más, né? Então, que crenças nós vamos absorvendo disso? Isso falando só do aspecto religioso, cultural e social. Tem mais 3 ainda. Quando a gente fala também do sistêmico, do familiar, que a constelação estuda muito isso, traz toda essa carga genética, emocional, digamos assim, de tudo que os nossos ancestrais viveram, de dor, de dificuldade, de guerra, de abuso, de violência, de fome. Quantas pessoas no nosso sistema familiar já passaram fome, já trouxeram para nós sistemicamente, né, na nossa cultura, a ideia de escassez. Quantas pessoas hoje manifestam insegurança? Sabe aquelas pessoas que a gente diz que é suvina, que é mão fechada, que guarda? São pessoas inseguras, são pessoas que têm medo de ficar sem. E aí elas têm esse movimento de reter pelo medo. Por quê? Porque traz, ou ela viveu, ou ela traz na sua história a genética, né, de acontecimentos onde ela se sentiu escassa, onde ela passou fome, onde ela passou dificuldade, e ela tem medo que isso aconteça de novo. Ela pode ter vivido, ou pode ter sido os pais, né, ou pode ter sido os avós. Quanto na nossa cultura, pessoas refugiadas, fugindo de guerra, passando necessidade, passando fome, nós trazemos aí na nossa herança genética, principalmente aqui no Brasil. E aí a gente não se dá conta do quanto isso está interferindo nessa associação, nesse acessar de abundância, nesse acessar de uma vida digna. Outro nível, né, além desse do sistêmico familiar, na verdade dentro desse ainda, ali onde você observou como que era a vida dos seus pais. Eu lembro muito de assistir os meus pais com muita dificuldade.
a minha mãe trabalhando muito, o meu pai trabalhando muito, sempre aquela coisa contadinha, o medo de faltar. O que eu aprendi dentro daquela observação? Eu aprendi que as coisas eram difíceis, que o dinheiro não vinha fácil, né? Que você precisava trabalhar muito, que era muita dificuldade, que é muita luta. Mas isso é congruente com a promessa de Jesus? Com a proposta? Vida em abundância e vós sois deuses, né? A dignidade, pensem, quando a gente fala, muitas pessoas aqui sabem o que é desejar uma vida boa para os filhos, desejar que o filho seja feliz, que o filho seja próspero. Porque Jesus, ou até mesmo Deus, iam querer que a gente estivesse em sofrimento? Esse sofrimento somos nós que criamos para a nossa vida quando a gente mantém esse automatismo e quando a gente busca compensar isso com bens materiais, simplesmente. E aí a gente se torna impróspero espiritualmente falando, né? E aí o terceiro nível que tem disso também é o nível da infância, o primário, do que você absorveu ali, do que você viu enquanto pessoa, como se criasse uma ideia de identidade sua, né? Quando você foi passando por limitações, quando você não teve muitas coisas, quando te faltou as coisas que você queria, quando de alguma forma alguém tratou você como não merecedor de algo, né? Não valorizando o que você sentia, não valorizando às vezes ali uma necessidade, uma vontade de alguma coisa. Então, quantas coisas você foi absorvendo de ideias de não merecimento, né? E isso tudo foi criando ali essa sensação de escassez e essa improsperidade em todas as áreas. Isso acontece também até na área relacional. A pessoa não se sente merecedora de ter um relacionamento digno, porque prosperidade também é isso, gente. Abundância também é isso. É você, em todas as áreas da sua vida, você viver com dignidade e merecimento. Não é só dinheiro, é saúde, é relacionamentos, é família, né? Saúde emocional. O dinheiro também entra nisso, todos os aspectos da nossa vida. E aí a abundância, ela existe quando você consegue viver todos eles com dignidade, quando você consegue viver ali de uma forma leve, né? A suavidade e a leveza da vida. E o outro nível é o nível de alma, que traz toda a nossa história espiritual, onde a gente também carrega. Para aqueles que acreditam, para quem não acredita, fica com os 3 primeiros, porque já tem muita coisa aí. Mas para quem acredita, enquanto seres espirituais, nós trazemos uma carga de experiências, de dor, de limitação, de coisas que fazem a gente acreditar que nós não somos merecedores de construir uma vida com dignidade, de ter paz, de ter felicidade, né? De ter alegria. Uma outra fala de Jesus, quando ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque o reino não é material. Ele não queria reinar no mundo material. Ele propôs, né, mostrou o reino de desenvolvimento espiritual, de você ter consciência de que você pode utilizar de tudo que a vida material tem para te oferecer, mas não se tornar refém disso. Né? E aí, gente, as coisas elas simplesmente vão acontecendo. É muito interessante. O meu marido, ele sempre fala para mim: desprenda do resultado, faça, vai, simplesmente faça, né? Ofereça o que você tem, compartilhe reflexões, não espere que 20 ou 30 pessoas assistam ou que se beneficiem disso, simplesmente faça. E aí o resultado ele vai vir como consequência. Porque quando a gente está focado no resultado, nós estamos na insegurança, a gente está no controle, né? A gente está querendo que as coisas sejam ali exatamente como a gente quer e que tragam aquele resultado específico, só que muitas vezes elas são melhores, porque quando você coloca em vigência a sua essência e o que você quer transmitir para o mundo, como consequência as coisas vão vindo para você, né? Não estou falando necessariamente de você estar fazendo live, de você ser uma pessoa que está na mídia, enfim, mas você pode ser uma pessoa que está ativando a prosperidade em qualquer lugar. Quando você se reconhece digno disso, quando você abre mão de tudo isso que eu falei até agora, para você construir um homem novo, né? Uma percepção nova sobre si mesmo.
Então você pode ativar a abundância na forma como você trata as pessoas na rua, você pode ativar a abundância como você lida com o dinheiro, você pode ativar a abundância como você lida com comida, como você lida com relacionamentos, com as coisas materiais que você tem, que você utiliza, né? Se você estiver sendo escravo de tudo isso, você está sendo impróspero. E você vai, como consequência, lembrando da vibração e de atração, né? Trazer tudo isso para você de volta. E é isso que eu vou direcionar no programa. O programa Vida em Abundância tem esse objetivo, passar pelos 4 níveis de crença, desde do social e religioso, até o nível ali sistêmico, familiar, passar pelo nível de identidade, o primário, onde a gente tem ali uma gama de sentimentos, incapacidade, baixa estima, indignidade, desvalorização, que repelem tudo aquilo que você pode atrair como dignidade para a sua vida. E daí a gente vai para o nível de alma também, que traz essa história espiritual que faz com que a gente se limite. Fazendo isso no processo de identificação, tomada de consciência. Poxa, onde eu estou nesse lugar? O que eu estou manifestando que está guardado aqui dentro de mim, que eu ainda manifesto na vida, cocrio e não quero mais cocriar, né? Escassez, afastamento de dinheiro, dívidas, problemas. Tem gente que tem imã para atrair dinheiro, mas do mesmo jeito que atrai, acha um jeito de gastar, quebra uma coisa ali, o carro estraga, parece conta que não tinha antes. Por quê? Porque existem crenças, existem programações internas que estão fazendo com que você vibre e manifeste essa realidade. Então a gente vai passar por todos esses níveis de identificação e ressignificação, que é o mais importante. Essa desconstrução do homem velho e a construção do homem novo, né? Essa identificação. Então é um caminho de autoconhecimento, de autodomínio e de autotransformação. É sair daquilo que você aprendeu, daquilo que você acha hoje como certo, que é verdade sobre você, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre prosperidade, e transmutar tudo isso chegando a quem você quer ser. O que é esse ser Deus, né? E o que é viver? Isso é poder? Não, isso não é poder. Pode ser um poder relacionado ao poder espiritual, mas não o poder da prepotência. Ser Deus é quando você ativa a sua divindade e você constrói uma vida próspera, abundante, digna e feliz, utilizando de tudo que existe materialmente ali, de tudo que você tem, dos recursos materiais, que são super saudáveis e que a gente merece usufruir deles sim, mas utilizando como recurso de construção e crescimento espiritual, para que a abundância seja interna, seja de sentimento, seja de reconhecimento de valor, de dignidade, de capacidade, de boa estima, de merecimento, né? E que, como consequência dessa forma, você consiga transmitir isso para o mundo também, para outras pessoas, compartilhar, porque aí você vai ser espelho e vai também ajudar o mundo a se tornar um lugar mais próspero, totalmente contrário à dor, guerra, fome, escassez. Nós não precisamos mais viver isso. A gente ainda vive porque nós ainda não acreditamos, não estamos acessando tudo que nós podemos acessar enquanto potencial humano, enquanto a gente ignora todo o poder que Deus nos deu na nossa criação, que faz parte da nossa natureza e que impede a gente de viver tudo isso. Enfim, gente, essa era a ideia de reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu sei que é totalmente diferente do que muita gente fala aí sobre prosperidade, abundância e lei da atração, e eu não vou ensinar nenhuma técnica para atrair dinheiro, nem nada nesse sentido, porque isso é uma consequência. O dinheiro vem quando você se sente merecedor, né? Tem uma vertente que a gente estuda na parte sistêmica também, que faz uma relação, isso a gente vai estudar no segundo encontro do programa, do dinheiro e da profissão com o pai e a mãe, né? A relação interna que você tem com seu pai e com a sua mãe e como isso reflete na sua vida também. Bastante coisa, o programa ainda está aberto para inscrição e para quem está me perguntando, uma forma que eu gosto de também proporcionar para as pessoas é deixar sempre o valor em aberto. Eu dou uma sugestão, mas você, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, você escolhe o valor
e veste aquele valor como uma forma também de colocar ali a sua energia de respeito, de carinho ao dinheiro para que ele volte para você abençoado, multiplicado, enfim. Então, quem quiser participar, tem um formulário de participação onde eu explico direitinho o que vai acontecer durante essa semana toda. Vai ser pelo WhatsApp, então é super, super, super acessível. Você vai lá, pega o conteúdo, os áudios, faz as vivências e você vai aplicando essas transformações na sua vida. E é isso que vai ajudando a gente mudar sentimentos internos, trazer para a consciência. Mudando o sentimento, você muda o comportamento. Quando você muda o comportamento, você muda o resultado. E é isso, é assim que a gente constrói uma vida merecedora, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor, nós merecemos, todos nós, sem nenhuma exceção, viver uma vida de felicidade, uma vida onde a gente possa se sentir próspero e se sentir grato pela existência, né? Basta que a gente tenha esse passo de construção. É só isso que a vida espera da gente, é só isso que Jesus espera, que a gente dê esse passo, que a gente vá atrás, porque quando você se deixa, quando você se torna vítima da vida, e a minha vida é horrível, a minha vida não dá certo, você tá abrindo mão de toda essa transformação que você mesmo pode fazer, né? Essa capacidade de ativar o Deus interno e pegar aí as rédeas do volante da sua vida e conduzir para onde você quer. Certo? Deixa aí com bastante carinho, então, essa reflexão e lembre-se, não fui eu que disse, foi Jesus. Você é um Deus e pode fazer muito mais do que você imagina. Basta você querer e acessar isso na sua vida e transformar a sua realidade. Um beijão para vocês, obrigado por estarem aí ouvindo e refletindo, por me permitirem compartilhar mais essa chave de percepção. Certo? Qualquer coisa me chame no direct, mande uma mensagem que eu vou estar por aí acolhendo tudo agora e preparando para que a gente se encontre já no primeiro módulo do programa. Tá bom? Um abraço a todos. Feliz Ano Novo, beijo!